Neste 8 de março, o Conexão Record News continua mostrando os desafios da mulher aqui no Brasil. Agora vamos focar no emprego. Apenas 46% das mulheres economicamente ativas no Brasil estão ocupadas e grande parte desse percentual está alocada no mercado informal de trabalho. Um total de 16 milhões de trabalhadoras sem carteira assinada. E um levantamento do DIEESE mostra os desafios e desigualdades das mulheres justamente nessa questão do mercado de trabalho. No quarto trimestre de 2023, o rendimento médio mensal das mulheres foi 22,3% menor do que o recebido pelos homens. Entre todas as ocupadas, 39,9% recebiam no máximo, atenção, um salário mínimo. E entre as negras, metade ganhava até esse valor. Para fazer uma análise, a gente faz conexão agora com a Carla Bene, que é economista e professora de MBA da FGV. Professora, muito boa tarde, sempre bom contar com a sua análise aqui. É um grande desafio ainda, inclusive pela equiparação salarial, né? Homens e mulheres na mesma função e com mesma qualificação recebem realmente valores desiguais. Kelly, querida, é uma honra estar aqui, principalmente num dia como hoje, né? Um dia de luta para todas nós, né? Que somos aí, por incrível que pareça, a minoria, não em volume, porque não no volume populacional, mas na minoria. E nessas questões tão relevantes. Então, essa parte do trabalho que você está falando, que ela é muito importante, ela está relacionada à questão da economia do cuidado. Uma grande parte das mulheres, ela não vai ao mercado formal também, porque a ela fica o peso do cuidado dos filhos, da casa, dos idosos, sejam pais, os doentes. Então, há um peso onde para ela fica a necessidade de ter horários flexíveis para que ela possa cuidar de todo esse entorno do núcleo familiar. Então, em grande parte, ela se engravida para de estudar. Se algum irmão fica doente, ela fica em casa para cuidar. Se o pai ou a mãe ficam doentes, é a menina que cuida, a filha. Então, isso tudo tem um peso de uma construção social de que o cuidado seria feminino. E agora a gente está conseguindo, com o IBGE já nos últimos 10 anos, conseguir ter esses dados para a gente fazer essa análise que, infelizmente, tem esse peso todo, que é exatamente o que você está trazendo agora. Pois é, e aí nesse cenário, não é, professora, as mulheres têm que ainda continuar contribuindo, em muitos casos, com o orçamento familiar. Por isso esse índice da informalidade, porque aí começam a cozinhar em casa, vender seu brigadeiro, seu bolo, enfim, tem que ajudar com o orçamento estando dentro de casa, não é? Exatamente. Aí você vai para a economia informal, precisa contribuir em casa e aí você tem toda uma combinação difícil, porque esta mulher, ela passa a estudar menos, aí ela fica menos qualificada para o mercado de trabalho. E aí tem um outro dado interessante no relatório do IBGE, muito incrível, que é o seguinte: mesmo quando ela tem mais anos de trabalho, ela está mais qualificada, ela também, dependendo do segmento, se for em matemática, em ciência, em tecnologia, por exemplo, ela também chega a ganhar menos, porque existe um machismo dentro da sociedade muito acentuado que acaba contratando esta mulher e pagando menos para ela, mesmo quando ela estuda mais. Agora, professora, existe também um apontamento que revela o seguinte: historicamente, as mulheres também se interessariam menos por carreiras que remuneram mais ou por áreas que remuneram mais. Qual é a sua avaliação sobre isso? Porque realmente algumas profissões acabam tendo uma remuneração menor. Algumas
profissões têm uma remuneração menor, mas aí eu acho que é um pouco de uma certa, eu não sei se é uma certa ficção, uma certa fantasia de querer achar que a mulher não ia ter uma adesão, ela não ia querer uma carreira X ou Y. Eu acho que a mulher, ela tem interesse por todas as carreiras. Olha a imagem que a gente está vendo aí. Sim. Nós temos mulheres na CCR, a mulher no guincho, a mulher no posto de combustível, mulheres pilotando aviões. Então, a mulher na engenharia, em todos os postos de trabalho, as mulheres no Banco Central. Então, isso daí eu acho que ficou no passado, numa certa fantasia, digamos assim. Agora, tem um dado importante que é o seguinte: quando a mulher vai para um mercado, por exemplo, na agropecuária, que é um mercado muito restrito, extremamente machista, lá ela chega a ganhar 20% a mais do que o homem. Mas tem uma particularidade: ela precisa ter uma formação e um preparo muito maior do que o homem. Olha o peso disso. Então, para ela ganhar mais, ela precisa ter muito mais formação, capacitação, muito mais estrutura técnica para poder ganhar mais. E o percentual feminino na área de agricultura, pecuária, piscicultura, na parte de tratamento de água, esgoto, saneamento, é ínfimo, mas ali ela ganha mais, mas ela precisa de uma quantidade muito maior de anos de estudo do que o homem no mesmo cargo. Pois é, e olha, no Agro Record News, no Record News Rural, a gente tem mostrado aqui histórias de mulheres no agronegócio que têm se destacado demais, mudado inclusive a gestão, a forma de gerir o negócio da família, da fazenda. Temos vários exemplos que a gente acompanha aqui de perto nesses dois programas, professor. Agora, já que a senhora falou do Banco Central, tem um dado que me chamou muita atenção, que é o seguinte: grandes organizações internacionais tiveram só 12% dos cargos de liderança destinados às mulheres, isso nos últimos 80 anos. Disse 80 anos, só 47 mulheres ocuparam cargos de lideranças em grandes organizações mundiais, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, como, por exemplo, no Banco Mundial. Ou seja, apesar da qualificação, ainda quando a gente fala em cargos de liderança, o desafio é extremo. Exatamente, ele é um desafio extremo e ele precisa ser, digamos assim, empurrado. Então, no entanto, que nos próprios parlamentos, né, nas cadeiras dos congressos, nós precisamos de espaço forçado, com cotas obrigatórias, porque nada cai do céu. Você não tem espaços de poder ocupados porque eles caíram, né? O homem não cede espaço para nós temos que arrancar esse espaço. Então, isso daí precisa ser com políticas públicas, com cotas, com espaços no fórceps praticamente. Então, grandes cargos de liderança, como uma Christine Lagarde, por exemplo, são raríssimos de você ver, que é o dado que você acabou de apresentar. Então, isso é um longo caminho. Hoje, as novas gerações, elas já têm uma tolerância infinitamente diferente do que a que eu tive, por exemplo, quando eu estava no mercado financeiro e achava absolutamente normal eu ganhar menos que os meus pares, por exemplo. Hoje em dia, isso é algo intolerável. Uma moça no mercado financeiro, ela vai questionar no RH por que ela ganha menos que o par dela. Então, caminhamos, mas a nossa luta é um longo caminho, Kelly. Pois é, inclusive existe um custo muito grande para a economia brasileira dessa quantidade de mulheres na informalidade, não é, professora? Sim,
Além desse custo da informalidade, se você parar para pensar, essa última política pública que foi mencionada agora na reportagem, que é referente à pobreza menstrual, por que foi feito isso? Porque você conseguiu metrificar e medir o tempo de perda, porque as crianças, as meninas, perdem aula ao longo do ano por falta de absorvente íntimo. Então, todo mês ela tem uma quantidade de dias que ela deixa de ir à escola porque ela menstrua e não consegue comprar o absorvente. Isso, ao longo da vida estudantil dela, faz com que ela tenha uma quantidade menor de aulas, então ela estuda menos e isso reflete na parte dela de resultado escolar, e isso também vai diminuir a própria capacidade profissional dela e vai impactar no próprio mercado de trabalho dela. Então, veja como que você precisa pensar política pública direcionada para a mulher. Por isso, agora, o lançamento do nosso plano plurianual com políticas transversais para a mulher, porque nós precisamos de políticas específicas que entendam nossas demandas para a gente diminuir essas desigualdades para o impacto menor no mercado de trabalho. Inclusive, esse plano coloca metas para justamente diminuir a informalidade, né, de mulheres no mercado de trabalho. Professora, foi muito bom te ouvir. Feliz Dia Internacional da Mulher, né? Como a senhora mencionou, a luta continua e vamos continuar cavando espaços e torcendo por dias melhores. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Um grande beijo para você e para todas da equipe do Conexão. Até. Obrigada, professora.